famílias! Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre suicídio na infância e na adolescência. A gente sabe que a gente está no mês do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, né, e conscientização contra o suicídio, né, que foi um mês pensado para a gente acabar com o tabu, né, falar sobre suicídio, falar sobre depressão, sobre tentativas de suicídio. Então é um mês muito importante para a saúde mental. E aí eu resolvi vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre o suicídio na infância e na adolescência. Quando a gente fala em suicídio na infância e na adolescência, as pessoas ficam assim, como assim? Eu achei que quem cometia suicídio era só adulto. Não, gente, a gente tem estatísticas que mostram que existe sim suicídio, tentativas, sinais ou sintomas, né, para o suicídio na infância e na adolescência. Mas eu vou falar um pouquinho, eu quero explicar para vocês a diferença que é a compreensão de morte, né, na infância e na adolescência. Normalmente as crianças até 7 anos, elas não têm ainda aquele pensamento lógico, abstrato, né? E aí elas não conseguem compreender o real significado de morte. Então as crianças normalmente até 7 anos de idade, elas pensam que morte é algo irreversível, que é passageiro, daí a pessoa morre, logo depois ela volta. Muito é o que traz os desenhos animados, né? Que os desenhos, o que acontece? Eles vão lá, eles morrem, daqui a pouco eles voltam, né? Como a gente lembra muito do Pica-Pau, por exemplo, na nossa infância. Então, a criança, ela pensa muito dessa forma relacionada à morte. E aí, na adolescência, né, ou a partir dos 8 anos de idade, a criança começa a desenvolver uma compreensão melhor sobre a morte. Começa a entender que nós todos vamos morrer, que vai ter um dia, e que a morte a gente vai e a gente não volta, que fica lembranças, memórias. Então, a criança, ela começa a compreender o real significado de morte a partir dos 8 anos de idade, e aí vai crescendo, né, junto com ela. Então, o que a gente pode entender é que, normalmente, até os 9 anos de idade, as crianças, elas têm muito mais indícios, elas mostram muito mais sintomas do que a tentativa de suicídio. Então, existem algumas falas que as crianças trazem, às vezes, por exemplo, eu não queria ter nascido, eu queria morrer, por que eu tenho que acordar todo dia? Então, algumas falas que as crianças trazem, né, que nos mostram algum tipo de relação com o suicídio. Então, essas falas que a gente tem que estar atento, né, além delas, a gente também existem outros fatores de risco que pode levar a criança ou adolescente ao suicídio. E um deles, e principal, né, conforme pesquisas, é o bullying. Então, o que a gente tem que cuidar? A escola e a família. Estar atento aos comportamentos, às falas dessas crianças e desses adolescentes. E se realmente existem casos, né, de bullying na escola, que levem isso a sério. Que busquem encontrar uma solução, ajudar essas crianças, tanto a que sofre o bullying como a que está cometendo, né, que está agindo, fazendo bullying. Então, a quem faz também precisa, né, dessa ajuda. Então, o bullying, ele é um dos fatores que leva, assim, as crianças e os adolescentes a cometerem suicídio. E ele é um dos principais, além de outros que eu vou citar aqui para vocês. Então, outros fatores de risco que eu trago aqui para vocês também, que a gente tem que estar observando, é a depressão, tá? Que pode sim ter depressão na infância, na adolescência, problemas familiares, às vezes o relacionamento, né, entre pai e a mãe e a criança ou adolescente, que não tá bom esse relacionamento familiar, histórico de abuso sexual, isolamento social, agora que a gente está vivendo uma fase bem difícil, que a gente tem que fazer um isolamento social, então que a gente consiga compreender a diferença de um isolamento necessário, né, devido à pandemia, e o isolamento que a gente vê que é prejudicial àquela criança, que ela mesma, que ela se isola, ela não quer brincar com outras crianças, ela quer só ficar no quarto dela, né, a criança ou adolescente. Sensação de desespero, incapacidade, baixa autoestima, algum uso de substância psicoativa também, né, às vezes adolescentes. E a automutilação, que a automutilação é aquelas crianças ou adolescentes que fazem cortes, né, no próprio corpo, nos braços ou na barriga, normalmente em locais mais escondidos, que elas conseguem esconder com a roupa, né? Então, crianças que fazem automutilação também.
E aí também eu vou deixar aqui para vocês alguns sinais que as crianças podem apresentar para vocês ficarem mais atentos, né? Eu trouxe a questão daquelas falas, que é importante a gente estar atento, os fatores de risco que podem levar ao suicídio, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os sinais que as crianças podem estar tendo. Então, cansaço, irritabilidade, raiva, perda de interesse, né? Às vezes, perda de interesse por brincadeiras ou por outras coisas que a criança ou adolescente gostava muito. Queda, né, no rendimento escolar ou algum tipo de atraso no desenvolvimento também. Pensamentos pessimistas e desânimo. Então, esses são alguns sinais que as crianças trazem, tá? Principalmente, assim, são sinais que a gente pode comparar com sintomas depressivos, né? E lembrando que criança e adolescente pode ter, sim, transtorno depressivo, então a gente tem que ficar atento a isso também. E aí eu quero deixar aqui para vocês alguns dados que eu pesquisei, tá? Que eu vou ler para vocês. Que entre 2003 e 2013, então em 10 anos, né, houve um aumento aí de suicídio de 10% entre crianças e adolescentes de 9 a 19 anos. Então, são realmente crianças e adolescentes. E de 1980 até 2012, chegando a 62,5% de suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, como eu comentei para vocês, o ato, né, do suicídio ainda, as tentativas, são mais na adolescência do que na infância. Mas se a gente observar, né, esse adolescente que tentou, não foi de uma hora para outra que veio essa vontade, essa tentativa, essa ideação suicida. Isso já vem da infância, né? Vem da construção dela. E quando a gente observa isso desde cedo, lá da infância, é mais fácil para lidar e, quem sabe, evitar, né, uma tentativa de suicídio. E o mais importante, gente, que eu quero encerrar aqui com vocês o vídeo é a aceitação da família, dos pais, a aceitação de que essa criança, esse adolescente apresenta esses sintomas, esses sinais que podem levar a uma tentativa de suicídio ou sinais e sintomas de depressão, e que essa família não tem que ficar com vergonha ou negar isso. Ela tem que compreender, aceitar e buscar ajuda para evitar, às vezes, algo muito pior que tenha para vir aí na adolescência ou até na vida adulta. Então, assim, famílias, por favor, aceitem, compreendem se a criança ou o adolescente de vocês tem esses sinais. Observem, fiquem atentos. Quando a criança chega da escola, perguntem como que foi na escola, como que foi com os colegas, aconteceu alguma coisa, não aconteceu, tu tá feliz, tu não tá, conversem sobre sentimentos, sobre emoções, como que tu tá se sentindo hoje, perguntem para o filho, para a filha de vocês, ou sobrinho, enfim, perguntem para as crianças e para os adolescentes como elas estão se sentindo. E não julguem, acolham, aceitem aquele sentimento, mesmo se for raiva ou tristeza. Acolham aquele sentimento, mostrem que eles podem confiar em vocês, para que assim eles contem com vocês e contem para vocês o que está acontecendo na vidinha deles. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto mega importante. E continuem, né, curtindo e compartilhando os vídeos. E lembrando que a gente está no mês de Setembro Amarelo. Continuem também espalhando, né, essa conscientização ao suicídio, essa prevenção. E ofereçam ajuda, ofereçam um abraço, né? Agora na pandemia é mais difícil, mas ofereçam ajuda, ofereçam a escuta para aquela pessoa que mais precisa. Até o próximo vídeo.